Olá, estamos juntos novamente, mais uma edição de Fórum Debate ao vivo aqui pela TV Justiça, nos estúdios do Supremo Tribunal Federal. Hoje nós vamos falar sobre descriminalização do aborto. O que a legislação brasileira diz a respeito? Por que o projeto de lei 1135 de 1991 tramita há 16 anos no Congresso sem nenhuma definição e com diversas mudanças no texto ao longo desse tempo? Quais as perspectivas de que brasileiros, por meio de plebiscito, decidam sobre a legalização do aborto? Para conversar conosco, os nossos convidados do nosso programa de hoje. Celso Gali Coimbra, ele é advogado especializado em biodireito e consultor jurídico na área de biodireito. Convidamos também a professora Lia Zanota, do Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília e conselheira e, melhor dizendo, representante da Rede Feminista de Saúde e de Direitos Reprodutivos no Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres, CNDM. O nome é tão comprido, né, doutora? Eu acabei até me atrapalhando um pouco aqui para definir. Mas o que reforça, inclusive, a expectativa que temos para o debate de hoje. Você também pode participar, como sempre, todas as segundas-feiras no programa ao vivo. Você pode enviar o seu e-mail para forum@stf.gov.br. Eu repito, eu já estou com o computador aqui pronto para receber a sua mensagem com o seu questionamento para os nossos entrevistados de hoje. E se você não sabe ainda, o e-mail é forum@stf.gov.br, como você já está vendo aí embaixo do seu televisor. Bem, eu gostaria de começar perguntando, eu vou começar com o Dr. Celso Coimbra, a respeito da legislação vigente no país e depois vamos começar em relação às perguntas sobre a Lei 1135. O que diz a legislação hoje em dia referente ao tema aborto? Para analisar a questão aborto hoje no Brasil, nós temos que começar pela legislação de hierarquia maior, que é a Constituição Federal. Especialmente numa fase em que o direito está se abrindo para uma constitucionalização crescente no Brasil e no mundo inteiro. Então, essa legislação, ela coloca como direito fundamental a proteção à vida, no artigo 5º, caput da Constituição Federal. Ele coloca a proteção à vida como um direito amplo, sem restrições. O Código Civil de 1906 e depois o Código Civil de 2002, de janeiro de 2002, repetiram a mesma proteção à vida, um no artigo 4º, outro no artigo 2º, do nascituro desde a concepção. Garantiram a proteção de todos os direitos do nascituro. Evidentemente que qualquer direito do nascituro depende do seu direito, da sua proteção à vida. Existem sentenças, inclusive, que já estabelecem o marco da prestação alimentícia para o nascituro a partir da concepção. Então, esse marco, como sendo a concepção para a proteção da vida humana individualizada para o direito, existe desde 1906, a Constituição Federal deu ampla proteção para essa proteção. O Código Civil posterior à Constituição de 1988 manteve a proteção do nascituro e existe um outro aspecto muito importante que é pouco conhecido, que é a Convenção Americana dos Direitos Humanos, que se integra aos direitos fundamentais por ser um tratado de direitos humanos, por força de disposição da própria Constituição Federal, que no final do seu artigo 5º, num dos seus incisos, estabelece que todos os tratados de direitos humanos que o governo brasileiro assinar, se incorpora automaticamente ao rol de catálogos de direitos humanos do artigo 5º, com força de cláusula pétrea. Então, o Brasil assinou em 1992 o Pacto de São José da Costa Rica, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos. No artigo 4º, inciso 1 do Pacto de São José da Costa Rica, existe
a proteção à vida do nascituro desde a concepção expressamente. Não precisaria essa expressividade, porque a interpretação da regra constitucional não pode ser restritiva quando se trata de direito fundamental. Então, o Código Penal manteve a proteção, que vem desde 1940, da década de 40, penalizando as situações de aborto que não sejam, no caso, de risco de saúde da mãe ou de estupro. Então, nesse caso, não é que se considere legalizado o aborto ou o aborto legal. Considera-se que não se pune, está expressamente colocado no código assim. Então, esta é a situação que nós temos jurídica, que não pode ser ignorada, quando se trata de projetos de lei que prevejam o aborto. E a Constituição Federal, no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º, ela determina que esses projetos, mesmo se fossem emendas constitucionais, não podem sequer tramitar no Congresso Nacional e ir à deliberação do Congresso. Então, nós temos projetos de leis prevendo o aborto que, pela própria Constituição, não podem sequer serem votados pelo Congresso Nacional. Nós já vamos entrar nessas questões, justamente que já seriam as questões opinativas, provavelmente. A questão, um quadro geral jurídico. E então é justamente esse quadro que foi feito pelo doutor que já vai fazer algumas colocações relativas ao próprio posicionamento, os argumentos. No caso, acredito que serão os argumentos contra justamente a questão do aborto. É uma questão jurídica do Brasil. Nós vamos entrar ao longo de todo o programa, lembrando que você pode passar a sua pergunta para fórum@stf.gov.br e eu devo fazer o registro também. Normalmente, os telespectadores que acompanham o fórum sabem que nós normalmente temos a presença de 3 convidados. Foram 3 convidados para este programa. A nossa produção entrou em contato com o Ministério da Saúde, falando a respeito da importância do tema, mas o Ministério da Saúde se esquivou de mandar qualquer representante para participar desse debate. Poderíamos ter até uma cadeira vazia, no caso, para registrar justamente a falta de interesse, neste caso, de participar de um tema que nos parece bastante importante em termos de esclarecimento para que o cidadão que está em casa nos acompanhando possa ter uma posição própria. Eu gostaria de perguntar à professora Lia Zanotta, também nessa nossa primeira abordagem do tema, qual o posicionamento que foi adotado ao longo dos anos com relação à questão do aborto por parte do movimento feminista. Há um posicionamento histórico, um acompanhamento da própria questão da legislação e esse posicionamento ele tem que variar em função do momento político, das questões legais que são apresentadas. A senhora não poderia nos fazer um histórico com relação a isso e qual o posicionamento atual? O posicionamento do movimento feminista é a favor da vida das mulheres com dignidade, com segurança, tal como o artigo 226 da Constituição prevê. E, nesse sentido, levar adiante uma gravidez não desejada atualmente é considerado um crime, mas um crime que não faz qualquer previsão do aborto. No Brasil, hoje, nós temos cerca de mais de 1 milhão de abortos inseguros ao ano. E nós temos a 4ª causa da mortalidade materna, se não é que não chegou a 3ª causa da mortalidade materna, que é exatamente o período da gestação, do parto e do puerpério. Então, as vidas de mulheres estão sendo ceifadas e a morbidade da saúde das mulheres está sendo extremamente afetada. Então, a nossa interpretação, que inclusive tem juristas nos apoiando, o movimento feminista, é de que não há nenhum impedimento constitucional à legalização do aborto. Ou seja, nós hoje temos a descriminalização no caso do estupro e da vida das mulheres, quando é o risco da vida das mulheres. Então, desde que o Pacto São José foi assinado, ele é muito claro, ele diz em geral, e não é por acaso que em geral se defende a vida, porque em geral, porque na verdade há uma hierarquia e quando está em jogo a vida das mulheres, não há como você dizer que há um crime. Então, toda a defesa dos movimentos feministas é de que os direitos sexuais e reprodutivos, o direito à sexualidade é independentemente do direito
reprodutivo, ou seja, nós não somos obrigados a ter relações sexuais e ter a reprodução como obrigatória. Então, nós temos que, fundamentalmente, ter uma amplitude de uma política de métodos anticoncepcionais para que as mulheres possam escolher, mas qualquer método contracepcional implica em risco, como todos sabem, das classes médias às classes pobres, das classes altas, todos sabem que há riscos. Portanto, jamais você pode ter a certeza de que uma relação sexual não pode dar lugar a uma gravidez indesejada. Então, é este o ponto. Nós precisamos defender a saúde das mulheres, as políticas públicas das mulheres, precisamos uma política de anticoncepcionais muito ampla, mas nós precisamos educação sexual, mas também, ao mesmo tempo, a legalização do aborto. As mortes de mulheres diminuem drasticamente nos países onde foi legalizado o aborto e, diferentemente do que se diz, os abortamentos tendem também a diminuir. Então, nós precisamos de uma política segura para os direitos, a dignidade das mulheres, e não uma criminalização que, na verdade, não previne o abortamento e penaliza exclusivamente as mulheres, quando, na verdade, homens e mulheres é que têm a produção de um filho. Doutor Celso, bom, na verdade, nós entramos, na verdade, na questão propriamente no contraponto, justamente, e aí eu lhe passo a palavra justamente para as colocações. Bom, eu vou aprofundar o contraponto, mas vou reiterar a frase de que o aborto, a legalização do aborto no Brasil não é possível. Ela é inconstitucional e de uma inconstitucionalidade tão severa que ela não pode sequer ir à deliberação por disposição expressa do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º da Constituição Federal, que proíbe, inclusive, que por emendas constitucionais, ou seja, por reformas à Constituição, se altere as cláusulas pétreas do artigo 5º, onde a mais importante é o direito à vida. Por que que hoje, entro no contraponto, por que que hoje está se dizendo que o aborto é questão de saúde pública? Porque é preciso enfrentar no raciocínio jurídico, no confronto jurídico que certamente vai se estabelecer, a seguinte situação. Se o direito à vida é um direito fundamental máximo, ele só pode ser relativizado frente a outro direito fundamental de igual hierarquia. Então, é preciso dizer